Olá! Estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E eu já estou equipada com o meu tablet aqui. Se você quiser falar com a gente pelo nosso WhatsApp, fica à vontade, o número vai aparecer, está aparecendo aí na tela. E você sabe, né? Pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET e também pelo nosso Facebook e pelo YouTube ao vivo. E eu vou apresentar agora o time que está aqui no meu sofá, que vai conversar com a gente hoje, vai fazer esse programa que vai ser muito gostoso, porque a gente vai falar de um assunto que todo mundo pensa nesse momento, que é casa de praia. Quem não queria estar na praia neste exato momento com este calorão, hein? Pois é, mas a gente está aqui, ar-condicionado, um ventiladorzinho, a gente dá um jeito, né, para se sentir à vontade. Ao meu lado, de azul profundo, olha só, super tendência esse tom, Sandra Tanajura, arquiteta, vai falar com a gente sobre uma casa de praia lá na Barrinha. Bárbara, né, Sandra? Isso. Vai ser ótimo. A gente tem também a Vanice Lefa, ao lado dela, aqui no sofá. A Vanice é empresária, diretora da Lefa, uma empresa super tradicional, né? Depois a gente vai contar mais sobre a empresa. E a Bárbara Rigobello está acompanhando a Vanessa, que tem projetos também com produtos da Lefa. Então tem uma conexão aí com a marca e a gente vai mostrar para vocês depois. A gente vai então falar de casa de praia e vai associar essa questão do mobiliário, dos estofados e tudo que são adequados para colocar em vários espaços internos e externos, conforme a intempérie, né? Alguns resistem à água, outros não. Aí a gente vai conversar um pouco mais. Boa tarde, meninas, a todas. Boa tarde. O time hoje só tem mulher no sofá, que beleza, né? Podia ser programa do Dia Internacional da Mulher. Aqui é todo dia, dia de mulher, dia de homem, dia de todo mundo. Muito bem. Sandra Tanajura, a gente se conhece há quantas décadas, pelo amor de Deus? Desde 2004. Nos conhecemos Olha há uma só, longa data. Uma longa data, justamente por causa das casas de praia. Tu gosta tanto e tu enfim, fazes bastante, né, Sandra? Isso, a gente faz o projeto e a execução das casas, né? Tem que ter coragem para executar, né? Ah, não, mas a gente tem. A gente tem. A gente gosta. A gente gosta, arquiteto gosta de passar um trabalho que nem sei. Um problema novo, como eu digo, Exatamente. Aquela folha branca é um pânico, mas sempre a gente dá jeito e o resultado sempre é ótimo. É que nem o programa aqui, a gente começa assim, né? Começa a conversa, sabemos mais ou menos para onde ela vai se encaminhar, mas sempre é uma surpresa e sempre sai melhor do que a gente esperava e todo mundo fica bem calmo e tranquilo, viu, Sandra? Tá bom. Vanice, tudo bem, querida? Tudo ótimo, tudo bem. Tu deste uma virada profissional na vida, assim, para assumir essa direção da Lefa, me conta? Sim. Na verdade, eu trabalhava antes com publicidade, né, um pouco já na área da criação, um pouco com atendimento, né, bem focado na área comercial também. E a Lefa estava num período de expansão. Naquela época era meu pai, minha mãe, minha irmã e os colaboradores, né? Então eles pediram que eu entrasse junto, justamente para fazer o apoio dessa parte comercial mais focada. A gente aumentou, colocamos consultoria em tecidos, né? Que vai um pouco além da venda. Que bacana. Tem a ver com o entendimento, que está super linkado com aquilo que a gente já faz e que tem que estar relacionado também à utilidade e à durabilidade, enfim. Então, daí eu entrei forte nisso, me especializei bastante em conhecimentos de tecido. A área comercial eu já fazia, que é um grande prazer que eu tenho, assim. E aí a gente começou a trabalhar mais fundo, relacionamento com os arquitetos, que já fazia antes, mas de uma forma mais focada, né? Porque daí eu fiquei mais com essa parte. Porque é importante, né, Vanice, além de produzir, de ter um bom trabalho, um serviço e tudo, se relacionar com a área, né? E até entender o que as pessoas estão precisando, para que lado os projetos das Sandras Tanajuras estão indo, né? Grandes projetos precisam de quê? O que não tem? O que a gente pode oferecer? Né? Exatamente. Além... Quando tu tem um setor para apoio desse atendimento mais técnico específico, assim, que como
tu falaste, é uma área produtiva, né, que precisa de um grande conhecimento técnico, mas também é muito importante a leitura daquele briefing certinho, do que o arquiteto precisa, o que é adequado para o cliente, tudo mais, e também trabalha, na verdade eu represento o arquiteto dentro da empresa, né, ou o cliente dentro da empresa. Então isso garante, além da qualidade de produção, que já existia antes, também garante com que o projeto saia, porque é um trabalho de criatividade, né? Sim. Então ele tem que ser bem brifado, assim, para que fique 100%. Bem executado, Exatamente. porque é uma área que prima muito por detalhe, né? Muito. O acabamento, o detalhe, de uma maneira ou de outra. Às vezes a pessoa que não é da área nem entende que acabamento é aquele, mas ela sente que aquilo está muito legal. Exatamente, porque como a gente trabalha com criação, e isso é uma coisa muito legal, porque nos projetos o arquiteto, geralmente ele cria em conjunto com o cliente, e às vezes ele tem que buscar pronto, e a gente exatamente oferece esse produto, esse serviço de colocar um produto que esteja já no imaginário. Então, como pode tudo, é uma criação livre, a mão livre, a gente não limita em nenhuma medida, ou material, ou forma, então é bem isso, é conseguir produzir aquilo que está dentro, com acabamento específico. Às vezes a gente orienta, às vezes o cliente, o arquiteto também já sabem bastante, e aí faz essa conexão entre o cliente e a produção. Certo, e vocês trabalham com que tipo de material, assim? Depende do produto, mas a gente tem uma ampla... a espuma ela é muito importante para o conforto. Nós estamos falando de produtos estofados, certo? Isso, exatamente. E aí, dentro disso, pode viajar muito. Viajar muito. Por exemplo, a gente faz sofá curvo, né, para uma formatação, faz um sofá da sala de TV que exige outro tipo de molejo no sofá, outro tipo de espuma, porque a pessoa ali fica 3, 4, 5 horas, às vezes 10, não sabemos, mas e aí se é uma banqueta de cozinha, fica meia hora, faz uma refeição, então tudo depende, tem diversos materiais e a gente oferece essa variedade. E tu está falando bem da funcionalidade, aí entra a Bárbara com a questão estética, né, Bárbara? O que precisa do projeto e tudo isso. Isso mesmo, a gente chega com a ideia, às vezes, para a Anice, e aí ela nos fala, ai, gurias, acho que com esse tipo de tecido não vai ficar legal, ou quem sabe a gente coloca uma espuma mais densa para poder ter maior durabilidade. Também é importante essa troca, assim. Certo. A gente está dando um spoiler já dos assuntos, mas a gente vai ao intervalo comercial. Na volta, a gente vai falar mais especificamente com as meninas a respeito dessa questão dos estofados em pequenas ou grandes peças. Eu, inclusive, ganhei uma almofada que está aqui nas minhas costas. Ó, gente, ela tem uma textura, olha que legal. Ela tem um tom, ela é lisa, mas ela tem uma textura tão boa, é muito boa de passar a mão, assim, muito legal. Então, eu estou aqui abraçada com a minha almofada, a gente vai ao intervalo comercial e voltamos. Consegui fazer o Watch Party, então os meus seguidores do Facebook, queridos, estão conosco, está entrando um monte de gente aqui, estou só vendo passar nomezinhos. E a gente vai curtir esse período da tarde juntos, aqui na RDC TV, com Arquitetura e Design. Até já! Voltamos com Arquitetura e Design. E a gente vai falar agora com a Vanice Leffa e com a Bárbara Rigombello, arquiteta e empresária, respectivamente, a respeito de estofados e tendências e produtos adequados para casas de verão, para casas de praia, em termos de materiais, de cores. Bárbara, pessoalmente, quando tu vai especificar um projeto, te atrai mais as paletas mais coloridas, ou tu é mais neutra, ou mistura, faz uma base neutra, como é que é? Bom, eu sou mais neutra, mas a gente gosta também de colocar uns toques de cor em alguns pontos, mas mais pontuais e que a pessoa possa daqui a pouco se enjoar, poder trocar tranquila, assim, sem ter que fazer uma grande nova reforma para alterar isso. Assim. E aí os estofados são perfeitos, né? Exatamente. Porque trocando um tecido, uma almofada, tu muda a cara do lugar. Mudou completamente. A gente estava até conversando com a Anice que as almofadas em si são maravilhosas, né? Porque tu tem o sofá neutro e tu coloca uma almofada colorida no verão, no inverno os tons mais terrosos, e aí tu muda a cara de todo o ambiente, né? De todo o apartamento, de toda a casa, enfim. Sim. Troca tudo e investindo muito pouco, né? Exatamente,
E até questões de capas, eu não sei se vocês fazem capas. Isso, exatamente. Vocês E fazem complementar que até a almofada, às vezes, é a mesma, né? Ou quando a gente tem um ambiente amplo, que tu tem 3 salas se conversando na composição. Então, quando entra o verão, por exemplo, e uma das salas está mais próximo do terraço ou da piscina, dá para colocar a mesma almofada, a gente faz uma capa mais colorida, mais com motivos de verão, né? E naquele outro momento, quando não usa mais tanto, assim, nesse motivo de piscina ou de verão, a gente acaba deixando um pouco mais neutro, no caso, né? Então, é uma versatilidade e uma personalização que fica trocando, tem baixo custo e agrega muito na questão da estética, assim, da casa. Claro. Estética e conforto, né? Porque nada como tu sentar num sofá que tem uma boa almofada, que te abraça, né? que te aconchega, né? Exatamente. Eu vou dar uma dica para vocês. Agora, na Bimad, havia uns estofados, acho que era da Feeling, acho não eram, que tinha uma almofada solta, uma não, várias, e elas tinham um lado de tecido, de uma cor, e de outro de couro. E tinha aquela borda, como se tem nas fronhas, aquela virada, assim, que fica solta, assim, né? Então, ficava, como aquela parte fica solta, então tu acabava vendo o tecido, o material do outro lado, e ficava uma coisa bicolor, assim. Fica tão interessante. Isso é uma tendência, né? A questão dos bicolores, da flexibilidade das peças de uso e tudo. A mesma peça tu podia virar e colocar em cima do estofado para o outro lado, que já ficava, um lado era mais escuro, outro lado era mais claro. Isso que a gente estava falando, né? Como está muito em moda a questão de cor forte, de estampa, para não cansar, de repente, um lado de uma forma, outro lado de outra, né? Exato. Mas, enfim, eu estou começando uma palestra aqui. Muito bem, mas a gente tem imagens da Lefa, né? Trouxemos algumas imagens. Vamos olhar, assim, se possível? Olha só que lindo o espaço. Esses são com os listrados, futons, né? Muito queridinhos das áreas das piscinas. Certo. Os futons, a gente estão à direita na foto ali, Isso. como se fossem pequenas bases. No banco. No banco. Esse é o projeto da Rimas, da Bárbara Rigobello e da Aline. E ele já mostra exatamente isso. Eles usaram 2 pontos neutros ali, que é as almofadas do centro e as das pontas no deck mais coloridas. Então, justamente isso. Se tira essa colorida, talvez não fique tão característico essa questão do verão, né, do motivo mais piscina. Então, às vezes é um detalhe que no projeto fica extremamente versátil e personalizado. E sabe o que eu gostei? A mistura do estampado com o listrado. Tu chegaste a usar, Sandra, em algum projeto, estampa com listra? Tem essa ousadia de tecidos? Não, eu uso em vários, só hoje eu até não trouxe esse tipo de coisa, eu trouxe mais as casas para a gente olhar externamente. Sim, arquitetura mesmo. Exatamente, mas como a gente também faz essa parte toda interna, é uma combinação que eu gosto muito. E o pessoal se liga muito na versatilidade, na economia que eles podem fazer também, daqui a pouco, botando uma capa, botando, enfim, né? E assim, na personalização. Todo mundo quer hoje, como na minha área, na área dela, alguma coisa assim que seja personalizada, que é só sua, sabe? Feito para si, né? Exatamente. Exatamente. Não, e até o modelito da Vanice tem um listrado com um estampado. Ó, tô bem ousada hoje. Tá bem no estilo, com assim. o projeto da Rimas. Combinando com o projeto. E quando vocês fizeram esse projeto que a gente viu a imagem, né, que tem os futons ali naquela base, tem o estofado também com listrado, estampa e liso, tem alguma cor que predomina naquela área toda da casa? 1, 2 ou 3? Como é que vocês lidaram com a paleta cromática? Logo ao lado dessa parte que tem o banco e o sofá, fica a piscina. E a piscina é num tom esverdeado, bem forte, assim. Então, a partir desse tom e o tom da madeira do deck que a gente foi para a paleta de cores dos estofados, né? Então, por isso, aquele tom mais azulado, esverdeado dos futons. Aí a gente trouxe um begezinho mais nude para compor. E aí, junto veio o floral, né? Que é ótimo para a área externa. Floral, dá uma energia boa, né? Floral. E voltou, digamos, essa moda nos últimos anos. Só que floral sempre é um clássico, né? Uma vertente que não vai morrer nunca, jamais. É um clássico. Né?
de vez em quando vem mais à tona, depois fica mais ali e tal. E agora a questão da natureza está muito em alta nos últimos anos, cada vez mais e de formas diferentes, né? E é claro que a flor é uma coisa figurativa, mas também com um pouco mais de abstração. Também a natureza está, né, o tom da água, da piscina, do azul, do verde das plantas, né? As alusões assim mais sutis. E isso nos estofados é muito bom de usar, né? Sim. De Foi jogar. fácil. Lá na Lefa tem uma infinita quantidade de tecidos, então para compor, assim, não vou dizer que é rápido, porque é tanta opção que a gente fica em dúvida. Sei. Mas é maravilhoso. Quer todas, mas tem que escolher, não é? Aquela coisa. Mas a gente estava falando no início, até quando eu mostrei a almofada, de textura, né? De tecido, com textura e tudo. Existe tecido para área externa, com textura, sem textura? As costuras aguentam, por exemplo, tomar chuva? Ou sempre é recomendável retirar quando tem uma área estofada? Como é que funciona? Os tecidos, há uns 5 anos atrás, eles evoluíram muito nesse sentido, né? Então, eu lembro, 10 anos atrás, a gente tinha raríssimas opções que resistiam aos raios solares e que apresentavam uma certa impermeabilidade, assim. De 2 anos para cá, o mercado deu um boom, então a gente tem tecidos que, com isso, acabaram ficando muito acessíveis, né? E com uma grande gama de estampas e texturas e tipo de fio. Então, nós temos hoje, por exemplo, tecidos da área externa, que é um linhão. Tu olha, tu pensa que é um linho. Tu nunca vai dizer que é para área externa. Exatamente. Que é que lindo, essencialmente né? área interna. A gente vê o linhão, o linho na área interna. E com essa modernização, assim, dos tecidos, a gente consegue hoje colocar essa atmosfera mais gostosa, mais sensorial, no sentido de aparentar ser uma fibra natural, também na área externa. Certo. Com uma excelente durabilidade. Isso é super tendência nas últimas feiras, agora a gente viu muito. bastante. Isso. Esse mood assim, da área interna na área externa. E vice-versa também, né? A gente quer também se sentir na rua um pouco, junto à natureza, mesmo que não tenha o espaço externo, né? Então, aí vem, né, Sandra, a questão até das paredes verdes e tudo. Acho que foi ontem, anteontem, um dia desses eu mostrei aqui, que foram lançados na Abimad, sim, algumas alternativas de paredes verdes artificiais. A gente prefere as naturais, né? Tem gente que tem ojeriza, os fakes, mas às vezes não existe uma solução possível naquele lugar e a pessoa quer trazer uma cara de área externa. Na Europa se vê muito isso, né? O clima é mais inclemente, neva e tudo. Às vezes até em sacadas, em balcões externos, assim, as pessoas colocam algumas coisas artificiais porque não tem condição de ter natural. Exatamente. Né? Então a tecnologia em todas as áreas da decoração, eu estou falando de parede verde, então a gente está falando de um produto decorativo, de um verde, de uma planta, de uma flor artificial. Mas a tecnologia dos tecidos também é incrível. E a tecnologia das linhas também, né, do material de aviamento para fazer também acompanhou. Porque eu lembro de uma época que os tecidos evoluíram e aí não havia como resolver essa questão do fechamento. Isso. Né? Isso. Hoje, sim, se o cliente ele é muito preocupado com a durabilidade, ainda assim se recomenda que se guarde esses futons almofados. Mas o que acontece na prática é que eles são muito volumosos. Então, por isso, a gente hoje trabalha com uma grande durabilidade nos tecidos. As linhas evoluíram muito também. Hoje elas apresentam, aliás, materiais antimofo. Então, isso é muito importante na chuva, com sol e chuva, e baixa temperatura e aumenta a temperatura. E também temos a possibilidade de fechar as costuras, porque invariavelmente tem que furar, né? Para costurar, e tu consegue hoje fechar, vedar, com técnicas de aplicação de silicone embaixo, que ficam imperceptíveis. Eis a explicação, então, né? Uma explicação mais técnica. Mais técnica. Eu não sei se tem mais alguma imagem que vocês tenham enviado para a gente olhar, porque eu adoro passear por imagens. Agora a gente está vendo o projeto, vamos continuar então? Olha que lindo. Ali também, esse é um projeto da Carla Wutke. Aí já é outra arquiteta. Bárbara, agora tu fica quietinha. Não, mentira, tu pode E a mesma história, assim, a gente comentar. O listrado com um pouquinho de liso ali nas almofadas e também o floral dando só um toque. Olha, assim. os lisos estão
Segundo projeto, os listrados. É. Segundo projeto com o estofado listrado. A pauta verão ela é muito alegre, né? É. Esse é um pouco mais sóbrio, da Cristina curte. Rinaldi. É da Kika. Da Kika. Querida Kika. Nossa querida Kika. Ah, sim. E ali ela usou, então, uma base neutra. Esse é da Rimas também, né? E aí a gente tem o futon ali. Da Bárbara, que está aqui conosco, Rigobello. Com o linhão ali, a almofada. Ó, o linhão. É o tweed linho, né? Olha só. Ai, que lindo. Uhum. Esse apartamento era de um jovem, então a ideia era aqui em Porto Alegre mesmo, mas ele era jovem, como eu falei, então super... ele queria trazer super descolado, trazer bastante cor no apartamento dele. Do lado tem uma parede de tijolinho à vista, assim, então ficou bem colorido. Todo mundo quer, como falou a Sandra, né, a sua personalidade impressa, né? A sua cara, a identidade da pessoa, né? E isso, os tecidos vêm, né, os estofados ajudam muito. Olha só, as lonas. A cabeceira da cama, maravilhosa, né? As lonas. As lonas, até a Sandra aqui, né, comentou. As lonas é uma tendência. As lonas. Das almofadas. Essa é uma lona estonada. Ai, é linda. Linda, linda. E macia, né? O que é mais difícil em lona, você consegue ter. Ah, sem o toque. Exato, porque ela vem com amaciante. O fio, ele é tratado com amaciante, então ela tem um toque maravilhoso. E aquela cabeceira da cama estufada, que tecido aquele, sabe? Aquela é lona, é a lona Aquela estonada, exatamente. Ah, é essa que a gente está falando? Exatamente. Porque com a incidência de luz, ela parece que está um tom mais acinzentado. Achou que talvez fosse uma camurça, alguma coisa assim. Eu achei. Mas é esse, a lona... Achei que a gente estava se referindo às almofadas só. Tu vê, Sandra. Cabeceira também. Até nesse projeto é um exemplo de como essa troca entre nós e a Lefa é muito importante, porque a ideia dessa cabeceira era de ser em um moletom, uma cor de moletom cinza, mas também o tecido de moletom para ser fofinho, aconchegante, macio. E aí a Anice nos falou, não, gurias, não é uma boa ideia o moletom, por isso e aquilo. Ele cede muito, né? Ele cede, não vai ficar bom. Quando pressiona ali as costas, o peso acaba marcando a forma da cabeça. A forma da cabeça. Exato. Tem que esticar. Essa cabeceira não pode ser solta, então tu estica, pressiona o peso e ele cede. Ai, e aí a gente trocou, ela nos mostrou essa opção maravilhosa e foi incrível. Ótimo. Ó, aí tá o tom de verde da piscina. Bem na frente, na foto, gente, à direita ali, a gente tem os futons coloridos com estampas da natureza, o azul. Mas eu fiquei muito encantada com a lona. Olha só, que lindo esse listrado também. Quem não queria, né, tá ali agora. Naquela pose exatamente. Rodeada de almofada. Pois é, a gente está com uma certa inveja branca da moça da foto. Mas a gente está super bem aqui, não pensem nada mal. Ai, que lindo, olha, uma rede, incrível essa rede. E é interessante como o tecido pode dar cor para o espaço, até um espaço externo, né? E mudar e dar personalidade. Uma casa de praia se beneficia muito, né, da presença de tecido, porque escolhendo bem os tecidos, não precisa muito mais, né, para colocar cor, né, Sandra? E a decoração rápida de casa de praia, quarto, né? É prático, né? É prático isso. E ele pode dar um ar temático, né? Ele te ajuda muito a conferir essa questão. Até essa casa exatamente não é uma casa litorânea e ela tem esse ar extremamente Poderia ser. Ela está onde, essa casa? É no bairro Chácara das Pedras, aqui em Porto Alegre. Bom, aí a gente vai ficar com inveja branca 2, porque a pessoa mora numa casa de praia na cidade, é um espetáculo, não é? Exatamente, essa versatilidade, inclusive, que os projetos trazem. Essa poltrona, que linda. Eu amo muitas coisas, assim. É um projeto da Caroline Kaelin. Eu também. Aquela almofada, ela fez aquele coral num arquivo e a gente mandou bordar, então é um coral bordado, porque era uma exigência do cliente que tivesse um coral bordado feito para ele, e aí entra também muita personalização que a Sandra falou, né? Que os clientes sempre querem alguma coisa. E essa poltrona foi feita à mão livre, então é o nosso trabalho, ela manda uma foto, uma imagem de referência com algumas medidas e a gente vai trabalhando a madeira, a espuma, tudo até que fique na forma. Aquele tecido que está ali, que não é o listrado, é uma juta,
Quer alguma coisa? Essa, no caso, é litorânea mesmo, é uma casa do litoral. Sim, aquela água toda, tu vem me dizer que é uma chácara das pedras, me explica. E Pode ser a beira do Guaíba. Foi extremamente temático, não tem como não dizer que tu tá numa casa de praia, né? E a Juta traz muito isso, essa questão fresh também e tal. E é misturado com listrado em tom azul e branco, fica também muito... É interessante como essa coisa bicolor, né, no móvel. Sim. Acho interessante. Muito bem. A gente mostrou várias fotos e contou várias coisas. Alguma coisa que eu não perguntei para vocês a respeito de estofados? Não, para mim. Tá tudo tranquilo? Maravilhosa Porque a condução. gente vai dar um intervalozinho, 2 minutinhos, já voltamos para a gente continuar conversando agora um pouquinho com a Sandra Tanajura, que está aqui ao meu lado. Depois a gente fala com todas juntas no final, vai ser uma beleza. Até já! A gente está olhando qual câmera de quem aqui, está muito engraçado. Elas, estava olhando para a câmera da Leone. Não tem problema, Vanessa. Vani e Bárbara, vocês podem ajudar a gente a conversar, né, Sandra? Nós vamos mostrar agora os projetos de casa de praia teus. Aquelas casas maravilhosas, enormes, é isso? Tem de vários tamanhos aí que a gente pode discutir sobre isso. Se a gente fosse falar de uma característica dos teus projetos de casa de praia, que a gente tem mostrado há tanto tempo. Eu lembro que a gente começou a mostrar as casas de praia quando começou, já estava disseminado a questão da integração de ambientes, de pé direito duplo, coisas que impactaram na arquitetura externa, que impactaram em tudo, né? A vida começou a ficar diferente, especialmente nas casas de lazer, né? Exatamente, isso aí a gente preza muito, né? Essa história de integrar os ambientes como um todo. A vida hoje é muito assim. Tu pode ter teus filhos, eles estão num ambiente fazendo alguma coisa, mas tu está no ambiente da churrasqueira, do jantar, então fica todo mundo junto. Eu também gosto muito desse estilo e prezo muito por causa disso. E os projetos em si, o que o pessoal todo busca hoje? É a funcionalidade, sabe? E a especificação de materiais quanto à durabilidade por ser em praia. Isso é uma coisa que a gente preza muito e cuida muito. Inclusive dos estofados. Sim, não. Até fazer um parênteses dos estofados, o pessoal está querendo muito trazer o que ele está usando externamente para dentro de casa, por uma questão de durabilidade e de funcionalidade também. Mas a gente também tem imagens para mostrar da Sandra Tanajura. Vamos ver as fotos. Essa é a casa da Barrinha, não? Não. Essa não é? Não. Que linda. Não, essa é uma casa no litoral nosso aqui. Sim. Né, foi toda... Litoral norte, gaúcho. Isso. Foi toda feita porque a família gosta muito de receber. Eles recebem muita gente, então, tipo assim, eu tinha que prezar uma área social de no mínimo 150 metros quadrados de área social de sala. Só de área social. Todos os ambientes absolutamente integrados. E aí, como é que tu faz a arquitetura, a questão de, sei lá, de pilares, de vãos, enfim, é uma arquitetura mais complexa, né? É complexa, mas engenharia a gente... também exatamente. Da coisa, né? Método construtivo, tudo isso. Exatamente. Esse casal aí, essa casa tem, por exemplo, 4 suítes, né? A cozinha dela tem uma peculiaridade aí que eu fiz, eu gosto muito de fazer essa história da porta que encolhe, porque ao mesmo tempo tu tá num ambiente que se integra e daqui a pouco tu não quiser mais, tu fecha ali e tá tudo bem. Certo. Esconde tudo, né? Em bom Isso. português, né? Às vezes é preciso. Olha a luminotécnica. Isso aí é uma das coisas que a gente também, eu gosto muito e uso muito da arte da iluminação, para justamente a gente poder ressaltar os materiais todos, né? Aí eu usei a pedra miracema, né, tipo o palito, sim. que eu gostei demais desse material. Tem uma foto até que a gente deu um zoom ali para... Podemos mudar a foto, então, procurar esse zoom. Essa é outra casa. É a mesma, É a mesma só que casa. atrás. Não, é aberta também a foto. Exatamente. Daqui a pouco aparece o detalhe.
Já que estamos nessa foto, até vamos falar um pouco sobre essa foto. É o outro lado. É o outro lado, só que assim, a gente priorizou a questão dos vidros, né? E para ficar uma arquitetura diáfana, né? Tipo assim, a pessoa entrou na sala, ela já enxerga totalmente o ambiente externo, que é o do lago. Maravilhoso. Que tá ali. Então, realmente, eu acho que esse Muito projeto... vidro. Muito vidro. Vidro muito duplo, vidro. temperado, Exatamente. especial. Vidro duplo, vidro Conforto laminado, térmico, esquadrias acústico. de PVC, né, pela durabilidade também. Né, aí de noite, Olha, a à casa noite, com a iluminação também. E lá está o detalhe da pedra também, né? Também o detalhe da pedra. Ali aparece um pouco, ó, a gente Sim, agora concebeu, mais perto. tudo que está dentro se resulta externamente, né? Tipo o serrilhado, aquele do muro em pedra com a veneziana, tá? Aquilo ali é para esconder toda uma parte de serviço da casa que está toda na frente, né? E não parece, né? De não ver nada. Exatamente. E aí, E com a tá veneziana também, a gente já deu um link na fachada, na parte de cima, agora está à noite, não aparece. Dá pra ver. Mas em cima eu já aproveitei essa veneziana também para esconder as janelas de banheiro, né, gurias? As famosas janelas de banheiro pequenininhas. Sim. E daí, no fim, tu não vê nada disso, né? Porque tá Fizeste tudo um milagre, meio né, camuflado. E esse avanço nessa marquise que foi formada na porta de entrada, e tudo tem um porta-cochê ali. Exatamente, porque o pessoal aí vai chegando, os hóspedes também chegam, todo mundo larga o carro meio que aí pela frente. Então, a gente resolveu assim fazer uma entrada imponente, né, para marcar esse acesso. Essa minha porta aí tem 4,5 metros de altura, né, madeira maciça, toda ela num quadro de aço, porque senão ela desaba, né, ela é muito pesada. E para priorizar essa chegada mesmo, sabe? Tipo assim, a casa tá aí, tu entra nessa porta e é isso. E os vidros em toda a volta dela, sempre tu consegue ver o outro lado, ó. Ali é a parte dos fundos. Interessante o estilo dela também. Esse paisagismo todo quem fez para nós foi a arquiteta Suzana Nedel. Suzana Nedel, querida. Ficou muito bonito esse resultado aí, toda a vegetação, Bom, eu ia perguntar qual era a espécie de grama, parece que tem 2 espécies, mas não vou te perguntar. Tu não me pergunta, não porque vou, isso aí eu já... Ó, então aí que eu falei da cozinha. O que se vê da janela da cozinha? Se vê aquele pátio interno que tu não enxerga da rua, que está escondido atrás das pedras ali e do venezianado. Certo, ela está voltada então para frente. Aí, ó, a cozinha fica atrás de toda esse esquema aí. Certo. É um esquema mesmo, né? Tem uns ripados, né? É uma veneziana mesmo. E aí o banheiro deles, eu gosto muito de usar tons neutros também. Esse banheiro foi todo um jogo de cinza que eu utilizei. E aí fica por conta do cliente, se ele talvez quer dar uma cor, alguma coisa, as toalhas a gente consegue fazer esse clima, né? Sim. E o banheiro tem a escala mais ou menos da área social. 150 metros de área social e quantos de banheiro? 25. 25 de banheiro, benza a Deus. Né? Aquele hashtag invejinha branca, sabe como é que é? Isso aí tá já certo, é gente, uma outra casa, né? Que a gente fez para um cliente muito querido nosso, que a gente gosta muito. Ele é uma casa que eu vou te dizer assim, ó, Eliane, não é nem uma casa de praia, é uma casa assim de fim de semana. De lazer mesmo. Porque eles aproveitam muito isso. Isso é uma tendência, né, Sandra? As pessoas aproveitam as casas o ano inteiro. Como isso aí fica no litoral catarinense, a gente se preocupou em talvez não dar muita manutenção. Por isso que usamos essa estrutura toda em aço, né, pintado. O revestimento ali que parece que é madeira, não é madeira, é PVC.
PVC. PVC, são ripados de PVC. Adoro ser surpreendida. Isso, ó. Ripados de PVC. De PVC que combinam, né, muito bem com as esquadrias, que é o PVC madeirado Sim, também. sim. Né? E aí eu usei uma pedra da região, que chamam lá pedra de bico. Né? Pedra de bico. Então, tipo assim, ó, ele não precisa pintar a casa por fora, tá? Quanto tempo, assim, não precisa nunca? Essa casa aí não, ele não vai precisar pintar. Eu não posso deixar de falar que esse jardim belíssimo aí, quem fez foi meu amigão, o Fernando Tum. Fernando Tum, querido, responsável pela minha mega palmeira areca. Isso, essa piscina bacana aí também. Então, tudo se integra, sabe? A gente vai falando com o cliente, vai falando com o paisagista, e isso aí, no fim... Sim, o teu trabalho nessas casas, e nessa em particular que a gente está vendo, é muito integrado ao paisagismo, né? Porque paisagismo não são só as plantas, são os materiais, as pedras, os elementos, os ambientes de estar ao ar livre, tudo faz parte, né? Tudo faz parte das duas coisas, né? E como tu viu, eu gosto muito da integração externa, que eu uso muito o vidro, né? Essa casa, até que já estamos nessa foto, tem uma peculiaridade. Se eu abrir as janelas dela, todas elas encolhem para dentro da alvenaria. Então, num certo dia lá, passaram ali pela frente, acharam que nem janela tinha, sabe? Porque estava tudo encolhido, né? Sim. É uma coisa que eu gosto muito de fica fazer. bastante limpo também. Exatamente. Né? Muito interessante. E essa descida para a área externa, que material é? Isso aí é a própria pedra, aquela também. Aquela de bico? Que a gente consegue usar também no piso. E ela vem em vários cortes, assim, tu vai acomodando. Vem vários cortes, isso aí tem um segredo todo, tem que ser um colocador deve muito bom. Complicada, E para a fachada tem todo um esquema que tu tens que impermeabilizar toda a parede por dentro para não Antes dar de colocar infiltração, porque ela é toda... exatamente, né? Então, olha aí que lindo só que tá isso tudo iluminado. Muito bonito. E essa casa tem quantos metros quadrados totais? Essa aí tem 680. E a área social? A área social dela oscila em torno de uns 120, mais ou menos. Certo. 110, tem quantas suítes? 120. Tem 4 também. 4 suítes. Certo. Né? São casas de famílias grandes, né, que devem usar com frequência? Não, ele recebe bastante. Pois é, deve usar com frequência junto com os amigos também? Com os amigos. Né? Então, ali fora tem todo aquele estar externo que se integra com a churrasqueira que está dentro, no volume de pedra aquele também. Né? Pois é, vocês entenderam, né, meninas, por que eu sempre mostro muitas casas de praia da Sandra, né? Mas as casas são incríveis e enormes, não é? Com elementos diferenciados, né? Tu vai buscar a pesquisa. Aí também está muito bonito esse canto. Eu gosto tanto de iluminação que eu me preocupei quando a gente foi usar a estrutura, que era uma coisa que eu queria que fizesse parte do projeto, a estrutura de aço, por vencer grandes vãos e para ficar mais esbeltos. Até para tu saber, isso aí é o famoso perfil I, ele tem uma forma I. Eu aproveitei o meio para iluminar, então para dar um efeito cênico à noite. A casa por dentro é belíssima, até é do arquiteto Zeca Amaral, que fez toda a parte interna. Né? Então, eu vi o ambiente dele, vou dar um spoiler, lá na Jasmim, o ambiente do Zeca Amaral, num evento que vai ter mês que vem lá. Então também a gente trabalhou, no caso, a 3 mãos aí, vamos dizer. Né? Isso é bom também, né? Enriquece o projeto. Também. Então, deixa eu ver o que temos mais. E as plantas, o projeto todo, né, de paisagismo, obviamente, que os paisagistas, arquitetos paisagistas escolhem espécies também que não deem muita manutenção. Exatamente, né? exatamente. A pessoa não está perto da casa para manter o tempo todo, senão fica... a questão do prazer vira um sacrifício, assim. E o que eu acho interessante, Sandra, que eu estava antes comentando, porque que a gente mostra tantas casas de praia tua há décadas, né, em todos os veículos pelos quais eu passo, é porque tu sempre faz uma casa diferente da outra.
Sim. Tem a tua pegada, é uma casa Santa na Jura, Então, mas não, elas são diferentes. não, exatamente. A gente prima muito assim pelo plano de necessidades do cliente. O cliente é que manda. Mas sabe? a estética também totalmente diferente. Exatamente, mas dentro da ideia dele, eu Sim, busco sim. adaptar a nossa, obviamente, mas o resultado, depois vocês vão ver um outro estilo de casa aí, é totalmente assim, ele que pede, olha, eu quero uma casa cuba, eu quero uma casa de telhado, enfim. Isso aí, se me perguntarem, como já me perguntaram várias vezes, né, quanto ao nosso estilo, o nosso estilo é o estilo do meu cliente. O que o meu cliente pedir, quiser fazer, nós vamos fazer. Claro, aliando sempre a estética, né? Claro. Nunca esquecendo. Falando de estética, olha que lindo isso. Então, esse banheiro é todo em porcelanato, né? Os tampos em Silestone e a gente usou uma pedra de seixo na parede também. E esse elemento verde no meio é para o relaxamento? Qual é a ideia? Exatamente. É um tecido, né, que reveste Exatamente, a é um estrutura. tecido atoalhado aí. Muito bacana. Aí é o outro banheiro, porque a casa tem vários banheiros, só que eu segui o mesmo padrão em todos. Sim. Né? Mudei o layout e segui o mesmo padrão em todos eles, né? Sempre tampo. E essa pedra que está na parede, ai que linda a cuba da pia também, gente. Para a novela, conta aí, o que é isso? A cuba. A cuba foi a mãe do cliente que trouxe de fora essa cuba, que escolheu com muito carinho. E, enfim, eu disse, não, nós vamos adotar, né? Vamos colocar ela. E é uma pessoa, a mãe do cliente, de extremo bom gosto. E aquelas... Então, aí apareceu, eu resolvi trazer, já que era para falar um pouco, né? Sobre a montagem, a montagem, né, da casa. Que isso aí foi uma loucura, gente. Né, isso é steel frame, não? Não, isso é uma estrutura de aço. Isso aí é uma estrutura toda de aço e a casa acontece aí dentro. Né? Tu vê que, inclusive, tu vai me perguntar, mas aço na praia... Peraí, essa aí é outra. Gente, calma, tá muito rápido. Vamos voltar, por gentileza, para a foto anterior, para aquela estrutura ali que a gente estava comentando. Diga. Isso aí é uma estrutura que não vai solda, então não vamos ter problema de ferrugem, de nada. Né? É galvanizada a fogo e depois é pintada. Né? E aí, nesse projeto especial, eu queria muito assim, nós queríamos, enfim, toda a nossa equipe, que a estrutura ficasse aparente, fizesse parte da nossa fachada. Certo. Mas a montagem é isso aí, né, isso aí, gente? Podemos mudar a foto agora? Pode. E a gente, só para comentar a foto anterior, não precisa colocar. Podemos mudar para a foto seguinte. Na imagem anterior do banheiro tinha aquelas pedras, né, aqueles seixos na parede. Seixos né? na parede. É outra tendência que começou há alguns anos, vem vindo. E é tão bonito, né? Dá um bem-estar olhar. Parece que mexe com a nossa memória afetiva, não sei. E aí vemos uma casa com telhado, gente. Pois é, então essa casa aí tem uma peculiaridade. É de um casal. Ele queria casa cubo e ela queria casa com telhado. Aí eu juntei os dois, né? Para satisfazer. Vamos conciliar o casal. Então, se tu olha daqui, parece a casa cubo. Sim. Né? Se tu olha de um outro ângulo, é com telhado. É uma casa assim que ela tem um revestimento todo de plaqueta, porque o dono dessa residência é dono de uma grande empresa de tijolos, aí, plaquetas e blocos. Né? Vamos usar, então, no material, não é, do cliente? Exatamente. Então, foi desenvolvido uma plaqueta especialmente para essa residência. Casa. Que exatamente. Maravilha. O assunto tá uma maravilha, mas a gente precisa chamar um intervalo comercial. Vai lá tomar uma aguinha e volta que a gente espera aqui. Até já. Estamos sendo acompanhados no Facebook por vários queridos. Egleia Dória, do Rio de Janeiro, Rosana Orlandi, Rafael Zétoli, Cláudia Ribeiro, Dona Ina Lotter, querida, um beijo para a senhora. Cláudia Ribeiro, Paulo Mota. Meu Deus, é muita gente, não dá para dizer o nome de todo mundo. Muito obrigada pela companhia, por meio do Facebook.
a gente gosta muito de saber que tem um monte de gente que lida conosco, nos assistindo, prestigiando esses profissionais tão relevantes, né, para o mercado de arquitetura, porque fazer um projeto e ter também, a gente estava falando agora no intervalo, fazer um projeto arquitetônico e ter o projeto executado tal qual foi pensado, não é fácil. A Sandra Tanajura é uma heroína, ela faz, ela acompanha, ela vai até o final, então com isso ela garante que o projeto seja executado tal qual ela imaginou. Né? A Bárbara Rigobel estava dizendo que às vezes não ocorre isso, né? O profissional não é contratado para executar ou para acompanhar, e aí já começa a dar um ruído na comunicação, né, Vânia? Porque a questão do acompanhamento, vocês trabalham com outro tipo de produto, mas se não vai do começo até o final, tu não consegue garantir que uma peça esteja exatamente como foi brifada. Às vezes existe algum problema no meio do caminho, alguém tomou uma decisão de trocar uma coisa, e aí? Acontece muito, às vezes o arquiteto nos liga e fala, ela mandou a referência por conta própria, e aí às vezes o arquiteto não conseguiu fazer esse acompanhamento que a gente estava falando, e aí não era exatamente aquele o resultado, e aí não tem como. Então, a gente que trabalha muito com o arquiteto e também sem o arquiteto, a gente percebe que quando tem um arquiteto junto é uma garantia de... É uma bênção. É uma bênção, é uma bênção, é uma garantia de que aquilo vai sair exatamente, porque ele vem trabalhando nesse projeto há muito tempo. A parte do estofado é uma das últimas, né? Então ele já entendeu exatamente o cliente, as particularidades, tudo. Então é muito bacana. E Vanice, quando chega a Vanice Lefa, a Bárbara Rigobello e a Santa Tanajura, que temos aqui no nosso estúdio hoje. Vanice, quando o cliente chega na Lefa e pede um arquiteto, né? Enfim, um estofado, alguma coisa assim, ele te leva junto o projeto dele, tu tem acesso à planta baixa, para entender a relação de uma coisa com outra. Claro que o arquiteto super entende na questão de escala e tudo, mas vocês também com a experiência, às vezes, podem contribuir, né? Formato de algum estofado, alguma coisa. Não, é bem comum até, quem é mais focado em design de produtos, de proporções de móveis, acaba entendendo bem mais, né? Porque é o seu negócio essencialmente. Mas no projeto, às vezes, tu idealiza, né? Por exemplo, sofá curvo. É um sofá que ele não pode ter uma limitação de tamanho, porque eu preciso do tamanho para formar a curva. Então, isso seria uma contribuição que a gente faz frequentemente. A adaptação de medidas, né? Às vezes um pé torneado ele precisa ter uma certa altura e às vezes no projeto está com uma altura menor. Então, tudo isso sofrem adaptações para que seja garantida aquela estética tão sonhada lá no início do projeto. Certo, já que tu falaste em estética, agora com vocês todas, essa questão de móveis, né, com estilo mais italiano, móveis baixinhos, slim, são lindos, assim. Mas o que vocês acham da questão da ergonomia para uma pessoa, por exemplo, de mais idade e tudo? Tem uma limitação isso, né? Muito. Camas, às vezes tu vê camas lindas, as camas são lindas, mas são muito baixinhas. Do mesmo modo, camas muito altas, as camas box gigantes, também são desconfortáveis, né? né? De falar também, cômodo. Os dois extremos são ruins, né? Para as pessoas que têm uma idade mais avançada, não tem como trabalhar com uma espuma de retorno elevado. Ela precisa ser uma espuma mais firme, justamente por causa da ergonomia. A lombar não pode ser sobrecarregada. Quando tu tem uma espuma mais confortável, tem um retorno maior, a tua lombar ela sofre uma certa pressão de peso na espuma e acaba arredondando o sentar. E então tudo isso influi muito para quem aonde que será usado, né, as medidas, o conforto da espuma, isso tudo é muito importante. Eu tenho notado aqui, tanto no projeto que a Bárbara apresentou, quanto a Sandra, que hoje está se falando muito em versatilidade e também personalização. Quando eu era criança, né, eu lembro muito que tinha muito o bonito. Então, não usa porque é muito bonito, né? Ah, sim. E hoje a gente está se aliando mais às necessidades do Usa dia a dia. Porque é bonito e é confortável. Usa porque é bonito, tem que ser confortável, tem que ser durável e ele é versátil, né? Então, isso foi um avanço muito grande no mercado, assim. Acho que os profissionais estão trabalhando muito nessa conexão do
do uso e também do belo. Do belo. É. O estilo de vida mudou, né? Antigamente tinha a sala para receber, que ninguém entrava, a sala de jantar mais formal, aí tinha a copa, aí tinha... Era uma sequência de ambientes desnecessários, que não eram usados, um negócio... Hoje em dia a área de qualquer coisa é muito cara, né? E as pessoas querem viver bem dentro de casa, né? E confortáveis. Não querem. Não só na praia, mas na cidade também, Não, né? aqui também, meu Deus, aqui mais ainda. E as casas de praia hoje, com a questão dos condomínios, no fim, é bem o que eu te falei, elas estão virando não só casas de praia, elas estão virando casas de final de semana. Exatamente. Gente, porque 1h40 é muito perto, né? Para tu ir ao nosso litoral aqui, meu Deus. É, muito perto. E realmente, quando se começou a fazer casas nos condomínios, com segurança, climatização, começaram a aparecer lareiras, foi muito engraçado. Enfim, hoje em dia tem lareira ou não, mas as casas têm que ter conforto térmico, exatamente. né? Todas essas casas que a gente tem feito, tem lareira, tem calefação, tem bom, split não vou nem falar, porque isso aí é uma coisa que já é básica. É básica, né? Mas, enfim, a casa está preparada para o inverno, inclusive. Para o que der e vier. Exatamente. Com quaisquer estofados da... Opa, isso aqui não é um comercial, gente, a gente está brincando, tá? A gente está fazendo uma entrevista editorial. Muito bem, muito obrigada pela sua companhia. Meninas, Bárbara, Vanice, Sandra, muito obrigada. A gente adorou aprender com vocês, foi muito, muito bom mesmo. A gente vai deixar você agora com o Le Folk TV. E a gente volta amanhã para um novo Arquitetura e Design. Beijo, até amanhã.